Olá, seja bem-vinda, bem-vindo à nossa primeira aula do projeto 2023 Dirigindo, que já começou. Nós vamos te ajudar a entender por que você demora tanto para aprender a dirigir e o melhor, nós vamos te ensinar a virar o jogo. A ciência já sabe que todo mundo aprende, só que em ritmos diferentes. Alguns aprendem mais depressa, outros aprendem um pouquinho mais devagar, e isso não é motivo para você ficar se inferiorizando. Márcia, algumas coisas eu aprendo, outras coisas eu não aprendo, mesmo no meu ritmo, porque eu demoro tanto. E sabe um exemplo que me foi dado por uma aluna num comentário lá no meu canal no YouTube, Márcia Pontes, superação do medo de dirigir? O exemplo da baliza. Márcia, aqui no Rio Grande do Sul, temos 4 minutos para fazer a baliza e eu demoro. Da outra vez, o examinador deu corda, eu levei quase 6 minutos. Isso tem uma explicação e é sobre isso que a gente vai falar com você. Primeiro, deixa eu te perguntar, você aprendeu frenagem de emergência na autoescola? Quando você estava aprendendo a dirigir, te explicaram, te ensinaram que existem diferentes formas de se pisar no freio, no acelerador, na embreagem para achar o ponto? Não! Você ainda é daquele tipo de aluno que está pensando que comandar pedal é só afundar e levantar o pé? Ah, tá aí, pode estar aí o problema. Lembra da tua aula no primeiro dia, como foi? E algumas aulas para habilitados, como são? No primeiro dia, você já é jogado no trânsito para fazer um monte de coisa que não sabe ao mesmo tempo. Uma pessoa que nunca sentou no banco de um motorista, sentou no banco do carro sempre de carona. E aí, daqui a pouco, você começa a se perguntar, eu tenho 2 olhos, mas tenho 3 espelhos. Eu tenho 2 pés, mas tenho 3 pedais. Como é que eu vou fazer para olhar, para dirigir, para comandar volante, comandar pedal, trocar marcha, prestar atenção nas outras coisas? É muito complicado, é um monte de coisa junto. Talvez você até já tenha dito, se eu soubesse que ia ser tão difícil aprender a dirigir, nem tinha me metido com a autoescola, nem tinha feito minha matrícula, nem tinha começado o meu processo. Só que eu posso te garantir, dirigir não é difícil. Dirigir não é difícil, guarda essa nota para você. Sabe por que você tem dificuldade para aprender? Sabe por que você demora tanto para aprender? Você demora para aprender porque você ainda não entendeu o que precisa ser feito. E muitas vezes, até quando você diz, mas eu entendi o que precisa ser feito, eu já memorizei. Gente, guarda essa. Não se decora nada para dirigir, nem movimento, nada. Principalmente movimento de volante, não se decora nada. Aquilo que você decorou, quando você vai aplicar, dá errado. Sabe por quê? Nós temos uma parte, são 2 partes. Temos a parte mnemônica, responsável por reter os conhecimentos, reter as informações no teu cérebro, e para isso precisa de memorização, mas é um tipo de memorização diferente. A capacidade do teu cérebro guardar as coisas. Imagina o teu cérebro como tendo um monte de gavetinhas. E dentro dessas gavetinhas ele guarda as informações. Do modo como isso é guardado na gavetinha, é que faz com que você memorize e possa juntar com outras informações para você ir adiante, para você aprender. Mas a gente tem uma outra parte que vai além do mnemônico. Nós temos uma outra parte que é a psicomotora, movimento bem treinado. Isso explica o fato de você ter decorado vídeos e ter decorado um monte de coisa, mas na hora em que você foi aplicar, caramba, eu sei tudo, eu memorizei, tá aqui, ó, eu gravei tudinho, fixei na minha cabeça, decorei esse vídeo 1000 vezes. Na hora de você aplicar, o teu movimento não foi treinado. E dirigir é uma sequência de movimentos bem treinados e não decorados. Quando você tem uma dificuldade, seja para aprender a dirigir, para fazer qualquer outra atividade, e seja na vida também, você tem que identificar essa dificuldade.
dar um nome a essa dificuldade, aprender a como fazer corretamente e passar isso para o plano dos movimentos, treinar o movimento, sentir o pedal, saber o que você está fazendo para você saber consertar. Quando você errou, daí você vai lá, opa, é assim que faz, mas eu não estou conseguindo, eu estou fazendo desse jeito. Corrige para você automatizar do modo correto. Toda a base de treinamentos, de exercícios do método Márcia Pontes 2.0, que foi o modo que eu aprendi a dirigir, e agora eu ensino para você. Porque quando eu estava aprendendo a dirigir, eu aprendi a cair. Caía o tempo inteiro. Caía o meu ânimo, era toda a vida desânimo, tinha recaída, eu não me conformava, mas como é que faz esse movimento? Mas a minha instrutora não me explicou. Custa ela me explicar de outra maneira e eu não entendi. Gente, só para vocês terem ideia, 8 meses depois de habilitada, é que eu fui entender que aquelas 2 balizas da frente simbolizam o farol do carro. Olha só, eu não sabia o que estava fazendo. Só depois de 8 meses é que eu fui entender que tinha um pedaço de meio fio e que aquilo ali simbolizava o meio fio, que era para eu olhar no retrovisor. Mas era tanto decoreba, e quando você faz as coisas sem entender, você erra, não sabe consertar e automatiza o erro. É isso que acontece. Para aprender a dirigir com inovação pedagógica, como eu ensino, o que é inovação pedagógica? É você ter uma forma, uma didática totalmente diferente do método tradicional de ensino, que vai fazer você aprender 5 vezes ou mais, muito mais rápido. Eu digo 5 vezes porque eu estou sendo até generosa, mas existe uma forma de você aprender a dirigir 5, 10 vezes muito mais rápido pelo método tradicional e com uma diferença, sem decoreba. Você não vai ficar contando voltinha em volante, você vai entender a relação entre volante, roda e cara do carro. Você não vai precisar usar aqueles macetinhos de aula do YouTube, que é colocar uma garrafa PET lá embaixo da roda do carro, passar por cima para ouvir o barulho para saber aonde a roda está. Olha só de eu falar para você, pega a garrafa PET, vai lá na frente do carro, coloca a garrafa PET lá, volta para dentro do carro, liga o carro, passa por cima da garrafa, amassa a garrafa PET para você saber onde está a roda do carro. Quantos segundos? 20 segundos. Esse é o tempo da operação mental que você teve que fazer só na instrução. E olha só quantos segundos você vai levar diante da instrução que eu vou te dar. A roda do carro está debaixo da coluna da frente do seu carro. Quantos segundos? 4 segundos. Você tinha 21 segundos. Agora você tem 4. 4 vezes 5, 20. 5 vezes mais rápido. E você entendeu. Entendeu de uma maneira que não vai fazer você correr, fazer mais operações mentais para entender alguma coisa. Esse comando simples foi só um exemplo. Quando você está na aula e está fazendo conversão aberta, está se perdendo na curva, está indo lá para a contramão, teu instrutor diz para você o seguinte: puxa o volante, não é para ir para lá, puxa mais para cá, e você está perdido, está perdida, não sabe o que vai fazer. Com o exercício que eu te ensino, você chega a aprender 5, 10 vezes mais rápido, economiza mais dinheiro, porque você não vai para a prova sem saber, apostando na sorte ou jogando a bola para Deus. Ai, Deus vai me ajudar, vai me abençoar e eu vou conseguir porque é da vontade de Deus. Isso a gente já sabe. Tem coisas que só você tem que fazer. E o mais difícil, aquela coisa que ninguém mais pode fazer por você, a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Existem outras situações na aprendizagem mesmo da direção com inovação pedagógica pelo método Márcia Pontes 2.0, exercícios que eu explico para você e você vai entender na hora. Na hora de aplicar já vai acertar de primeira, vai continuar
treinando devagar e corretamente. Repetir devagar, corretamente, até acertar. Técnica do RDCA. Mas como, Márcia? Na minha autoescola nem me dizem como é que é. Eu nem sabia que tinha uma diferença no ponto da embreagem no plano e na ladeira. Olha, eu já tive alunos, tanto no virtual quanto na prática. Tive uma aluna de São Paulo que veio ter aula comigo quando eu ainda morava em Blumenau. E ela ficou 20 anos sem dirigir por causa da ladeira. Não tinha jeito, não se acertava com a ladeira, parou de dirigir por causa da ladeira. Ficou 20 anos sem dirigir por causa da ladeira. Aí ela veio ter aula comigo, foi aí que ela descobriu que existe um ponto ideal da embreagem no plano e outro numas ladeiras mais altas. Olha, tem até o vídeo dessa aluna, é um vídeo antigo, vamos ver se eu coloco para você aqui. É um vídeo antigo, olha ela aí, a Sônia, dá uma olhada. Sônia pendurada na ladeira, olha o ladeirão. Nossa, gente do céu. E ela vai levar até no topo. Vamos lá, Sônia. Vamos lá. Achar o ponto. Acha o pontinho. Aí, ó. Não volta 1 milímetro, gente. 1 milímetro. Ó o ladeirão. Vai lá no topo. Para aí, Sônia. Aí mesmo. Ladeirão. Foco aqui. Acha o ponto e sai. Não vai voltar 1 milímetro. Olha lá. Sem a mão no volante ainda. Olha lá. Parou. Sem a mãozinha no volante. Olha lá. Vamos lá. Faz Ó, aí paradinho, de novo. ó. Faz de novo. Aí, ó. Sem mão no volante, ó. Carro se dirige nos pedais, ó. Ladeira. Vem pra lá, Guga, pra lá. Isso, muito bom. Agora eu quero que tu põe o carão pra fora aí e dê uma olhada na inclinação dessa ladeira. Nossa, gente. Olha a inclinação. Só com a embreagem. Só achando o ponto certo. Ó, baita inclinação. Olha aí, ó. Vai. Só com o pé na embreagem não volta nada. Vamos lá, acha o ponto. Não volta 1 milímetro o carro na saída, aí, ó. Nadinha. Não volta 1 milímetro. Tu tá no ponto mais alto dessa ladeira. Olha pra baixo, ladeirosa. Nossa, gente. Vamos lá. Meu Sem as mãozinhas. Carro se dirige nos pedais aí. Show de bola. Eita, Lele. Essa é a Sônia. Eva. Beleza. É isso aí, pessoal. Se ensinar certinho e se treinar, domina todo tipo de ladeira. A Sônia, fazendo ladeira, ficou 20 anos sem dirigir. A Sônia fazendo ladeira sem as mãos, com o controle dos pés, com que ela treinou. Sônia Fava é o nome dela, 20 anos sem dirigir. Então, imagina se a gente tivesse se conhecido 20 anos atrás, seria o tempo que ela conseguiria dirigir. Tá entendendo por que você demora tanto para aprender? Muitas pessoas, talvez como você que está me assistindo agora, puxe a culpa para você. Meu instrutor é muito legal, meu instrutor é muito bacana, eu é que sou o ruim, eu é que sou a porcaria, eu é que não aprendo, eu é que tenho problema de atenção. Sabe esse branco que te dá na prova? É a tua ansiedade, que está muito alta. E aí, ela sobrecarrega toda a tua memória de trabalho. A primeira coisa que vai embora, sabe o que é memória de trabalho? É tudo aquilo que o teu cérebro guardou com aquelas tarefas para você dirigir. Isso é memória de trabalho. Só que a ansiedade está tão alta, mas tão alta, que ela te rouba de primeira
toda a atenção, ela te rouba a concentração, você fica sem atenção, você fica sem concentração. Chega uma hora que você não sabe mais o que está fazendo e está rezando, pelo amor de Deus, para aquela aula acabar. Algumas pessoas pegam aquele tipo de instrutor que só sabe para ele. Ele pode ser o máximo, ele pode dizer para o aluno que ele é o máximo, que ele tem um monte de experiência de dirigir, mas dirigir é diferente de saber ensinar. As minhas aulas no meu canal Márcia Pontes, Superação do Medo de Dirigir, que talvez você esteja conhecendo agora, são totalmente diferentes daquelas aulas tradicionais de autoescola que você tem, que marca pontinho no vidro para poder estacionar sem ralar a calota, que fica aproximando aqui, aproximando ali. Treino para volante, então, para acabar com a tua dificuldade no volante, 5 minutos de treino. Na tua própria aula, lá no pátio da autoescola, você pode aplicar os exercícios que eu te ensino para pedais e resolver em 5 minutos o problema daquele pé pesado que você está pisando e indo todo mundo para frente. O problema do carro morrer, o problema do carro voltar na ladeira, o problema do carro andar bem devagarinho, coisa que você não aprendeu ainda, porque já te empurraram no trânsito para fazer um monte de coisa que não sabe ao mesmo tempo. Então para de puxar toda a responsabilidade de não conseguir aprender ou de aprender muito devagar para você. Para com isso, principalmente na baliza. Meus amigos, baliza é uma manobra, mas você só vai conseguir fazer baliza se você dominar pedal, volante, retrovisor e noção de espaço. E eu acrescentaria também marcha, porque tudo que você vai fazer no carro depende pedal, volante, retrovisor, noção de espaço e marcha. Ninguém aprende por comando de voz. Guardou essa? Anota, escreve no papel. Ninguém aprende por comando de voz. Você não é um equipamento que alguém aperta o controle remoto e você começa a funcionar por controle remoto ou só por comando de voz. Eu já falei, eu já expliquei, puxa para lá, puxa para cá, mais para a direita, mais para a esquerda. E tem um nervoso que vocês vão passar depois de habilitados, é quando vocês forem estacionar, principalmente se for mulher, estacionar em algum estacionamento pago, e o cara ficar, vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá. Você não entende nada, embaralha tudo na tua cabeça. Sabe por quê? Porque você não tá entendendo. Para você aprender, você tem que entender uma coisa. Se eu não entendo, eu não aprendo. O que eu não consigo entender, eu não consigo aprender. Então é isso, é isso. Como é que vira o jogo? Márcia, tu falou que ia me ensinar a virar o jogo. Como é que vira o jogo? Sabe como vira o jogo? Primeiro, entendendo como faz. Entendendo no nível mental, na sua mente, na sua cabeça. O teu cérebro precisa trabalhar a teu favor e não contra. O cérebro de uma pessoa que não entende o que está fazendo trabalha contra ela. Produz ainda mais imagem catastrófica, produz ainda mais emoções cada vez mais fortes e ele somatiza. Sabe o que é somatizar? É você ter na tua mente, por conta da ansiedade, um monte de coisa acontecendo e o corpo somatiza por meio dos órgãos-alvo. Quais são? Depende. Tem pessoas que quando ficam nervosas, ansiosas, vomitam. Tem pessoas que têm dor de cabeça. Tem pessoas que ficam com a mão suando, os pés suando. Pessoas que ficam numa tremedeira danada, vão ao banheiro, perdem o controle emocional, o controle sobre o próprio corpo, começa a chorar, começa a ter dor de cabeça. Eu, quando estava na autoescola e ficava ansiosa e tinha medo, sabe o que que era? Parecia que estavam pegando meus rins, os dois, e apertando assim, ó, torturando meus rins. E aí me dava cãibra nas costelas. Imagina o que é sofrer. Órgão-alvo. Eu não estava entendendo. A instrutora me falava de uma maneira e eu ficava lá tentando adivinhar. Gente, sabe qual era o erro mais comum que eu cometia? Ao invés de virar a chave para dentro, aqui ó, na minha direção para desligar o carro já estava ligado e eu tentava ligar de novo. E o carro era um Celtinha, dava uns gritos no motor. Era uma coisa de louco. E ela dizia, até o final das aulas tu vai aprender. É o modo
como te explicam as coisas, é o modo como te falam as coisas, porque quando você entende, você consegue aprender muito mais do que com o teu instrutor presencialmente do teu lado. Se você entende, se você está estabelecendo comigo o nível de comunicação aqui e está ficando claro e você está me entendendo, não tem mais nem meio mais. Ah, Márcia, mais. Por trás de um mais sempre vem uma desculpa. Sempre vem. Ah, eu entendi, mas a pessoa criando uma objeção. Você tem que ir na garganta da objeção. Você tem que sufocar a objeção, acabar com ela, estrangular, não deixar ela ter mais nenhum respiro. Porque as objeções são as culpas, as desculpas que você coloca para não fazer alguma coisa. Sempre buscando uma explicação. Ai, mas eu sou nervosa. Ai, mas eu isso. Ai, mas eu aquilo. E tá aí você, 15, 20 anos sem dirigir, porque até hoje não entendeu. Até hoje você não entendeu, foi nada. E a partir do momento em que eu te explicar de uma maneira que você entende, daí dá um insight. Sabe o que é um insight? É aquele estalo, ó. Deu um estalo, aprendi. Márcia, mas era só isso? Sim, era só isso que não foi explicado para você de uma maneira que você entendesse. Márcia, tu me falou desde o começo como é que eu vou virar esse jogo. A partir do momento em que você entende o que você está fazendo, insight. Sabe o que é insight? Um estalo. Nossa, entendi. É como virar uma chave lá dentro da sua cabeça. Aqui dentro da sua cabeça ligou uma chave, ligou a ignição emocional que você precisa ligar para avançar, para ir adiante. Nessa aula de hoje eu te expliquei por que você tem dificuldades para aprender, por que você demora tanto para aprender, por que você não consegue avançar, por que você não consegue entender aquilo que estão te explicando, por que você demora demais para realizar uma tarefa. Na aula número 2 de amanhã, eu vou te explicar como colocar o teu cérebro para trabalhar a teu favor. De que forma você pode aprender 5, 10 vezes mais rápido, desde que te expliquem de uma maneira que faz sentido para você. Porque aquilo que não faz sentido não desperta em você intencionalidade para aprender. Sabe o que é intencionalidade? Despertar dentro de você a intenção de aprender. Para você despertar também a automotivação. Se manter motivado para não ser fogo de palha. Agora eu quero, agora vai dar certo. É um fogo de palha que logo acaba. E aí, muitas vezes, pessoas que entram para o meu curso Método Márcia Pontes 2.0 sequer abrem o curso. Era fogo de palha. E eu não estou aqui para espalhar fogo de palha. Eu estou aqui para dizer para você que você vai aprender. Vai. É possível você aprender 5, 10 vezes mais rápido. E na aula de amanhã eu vou te falar como a memória muscular, Márcia, peraí, a memória não está no cérebro? Memória muscular, como automatizar os teus movimentos com a técnica RDCA. Repetir devagar, corretamente, até acertar. Mas, antes disso, entender. Porque se você não entender, vai continuar repetindo o movimento errado, movimento vai treinar a tua dificuldade e não o acerto. Eu vejo você amanhã na aula número 2. Beijo, tchau, até lá!